Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro da filosofia, da ciência política, das ciências sociais. Hoje vamos retomar um tema que é muito caro para as democracias. Vamos voltar à era clássica para compreender o ideal republicano. Você já deve ter reparado que muitas pessoas utilizam a expressão república, ou quando se fala de alguém, alguém se diz republicano. Mas é preciso voltar à época clássica e entender de onde surge. Nós já estivemos numa outra aula compreendendo o nascimento da democracia, especificamente em Atenas, ali as instituições que foram criadas, os momentos, justamente a tentativa de envolver os cidadãos, primeiramente os com renda, depois aqueles que não especificamente tivessem renda, a tentativa de fazer com que as pessoas pudessem dedicar determinado tempo para a política. Mas hoje nós vamos adentrar um pouco na civilização romana, que é justamente o império no mundo ocidental que substitui o Império Macedônio ou o Império Grego. E do lado dos romanos, nós vamos ter uma postura de, em princípio, preservação da tradição helênica, da tradição grega, da filosofia, mas colocando aí o pragmatismo que é próprio da civilização romana. Então, nós temos, a partir do Império Romano, uma sistematização, uma recuperação e, obviamente, como o Império Romano, que perdurou durante séculos, ele vai se fazer presente por meio das suas instituições e alguns de seus imperadores, alguns de seus legisladores vão se notabilizar justamente por tentar produzir códigos e legislações aplicáveis à vida do povo, mas também uma experiência, digamos assim, constitucional. A partir da civilização romana, nós já tínhamos tido, a partir de Platão e Aristóteles, reflexões filosóficas a respeito de formas de sistemas de governo, mas a partir da civilização romana nós temos não apenas essa reflexão, mas temos também a ideia de legislações sendo adaptadas, transformadas, produzidas de modo a aperfeiçoar o funcionamento do exercício do poder. Nós vamos nos destacar nesta aula para compreender o surgimento do ideal republicano na época clássica. Aliás, quando nós falamos de republicanismo ou ideal republicano, a gente fala não de um conceito que surge especificamente com um determinado autor, mas a gente está falando de uma gama de autores, a começar por Cícero, depois Maquiavel, a inspiração que vai se seguir sobre Hobbes, Locke, Hume, e depois os autores mais recentes que vão desenvolver aquilo que nós temos hoje e que nós conhecemos de república, ou no sentido da própria acepção da palavra, né? É bom ficar muito claro, se nós temos o surgimento da forma de governo democracia, que é uma palavra que vem do grego, demos, né? Kratos, governo que é exercido pelo povo, nós vamos ter, a partir da experiência romana, latina, né? O latim, que era a língua falada pela a civilização romana, nós vamos ter aí a palavra república, né? Ou res pública, ou seja, a coisa, aquilo que é da coisa pública, aquilo que é do interesse público. E mais especificamente, nós vamos conhecer o pensamento de Cícero na aula de hoje, que vai nos ajudar a compreender melhor esse ideal republicano, né? Então, o republicanismo de Cícero. Antes de mais nada, a gente precisa conhecer esse notável autor, né? Advogado, político, escritor, orador e filósofo, né? Mas ele gostava, né? Ele se dizia, apesar de todo o seu brilhantismo retórico, como um grande orador, uma pessoa com uma capacidade muito grande para a escrita. Boa parte dos seus escritos foram perdidos,
alguns recuperados recentemente, na época da Renascença por Petrarca. Alguns livros nós temos apenas fragmentos, né? Mas ele gostava disso, ele se reconhecia como um grande político, né? E é talvez essa a sua enorme contribuição para a civilização ocidental, para todo aquele que almeja conhecer o campo da política ou alguém que se deseja exercer o exercício da política como estadista, né? Os grandes governantes, primeiros ministros do mundo inteiro, os interessados, professores de direito constitucional, todos têm em Cícero uma grande inspiração, né? Uma figura que é muito lembrada, seja por escritores, professores, e que, de certa maneira, alguns autores chegam até a dizer que, na época da Renascença, os escritos de Cícero serão recuperados e ele vai ser, talvez, esse grande motor. Nós vamos ver numa próxima aula a respeito do humanismo, e ele acabou sendo aí uma inspiração para diversos pensadores da época do Iluminismo, né? As suas duas principais obras, Da República e De Legibus, né? A primeira, obviamente, num estilo de diálogo, muito inspirado em Platão, trazendo aí um diálogo entre Cipião. Nós não vamos nos deter aqui, mas uma obra em que ele propõe, por meio desse diálogo, tentar elucidar qual seria a melhor constituição política. Olha a grande contribuição aí da civilização romana, vindo, obviamente, na esteira do pensamento grego, da ideia de democracia, de tudo aquilo que nós vimos ali na invenção da democracia em Atenas, mas aqui a gente já tem esboços, depois do pensamento platônico e aristotélico, de qual seria essa melhor forma de governar. O interessante de se conhecer Cícero é justamente por começar a entender, hoje fala-se muito, reclama-se muito dos limites da fragilidade da democracia. Olha que há quantos anos, né, aí no século I antes de Cristo, Cícero já estava pensando, a partir da própria experiência de Roma, todas essas limitações. E na obra De Legibus, né, é a análise, né, a tentativa de legitimar, né, constitutivamente, juridicamente, essa própria Constituição, né? A ideia de república trazida por esses pensadores e da própria civilização romana é aquela ideia de uma comunidade de cidadãos que estão reunidos, comprometidos com a justiça e com o interesse comum, né? Vamos aí recuperando a influência da civilização grega, mas já agora aqui com o pragmatismo romano e a ideia é preciso construir uma legislação, um regramento, uma constituição que possa delinear, né, essa ideia de coisa pública, essa ideia republicana, justamente para que esses indivíduos irmanados, né, pelo mesmo interesse comum e com a justiça, possam estar aí no gozo dessa circunstância, né? Cícero tem uma frase muito importante, né, que talvez é um mote de se compreender e é muito fundamental que nós tenhamos isso claro. A ideia de república está assentada, né, em que justiça e interesse comum, mas o que garante, o que assevera, o que nos permite ter a ideia justamente de coisa pública, né? O que nos permite ter uma concepção republicana? É a ideia de que não pode faltar a liberdade do indivíduo, né? Repare que nós estamos no século I antes de Cristo, e, né, Cícero vai morrer ali por volta pouco depois aí do ano 50 antes de Cristo. Então, obviamente ser assassinado, mas a ideia de liberdade, repare que depois nós vamos ter períodos longos de monarquia, crises com estados absolutistas, depois tentativas de se legitimar, de se construir uma ideia, até chegar novamente ali com Rousseau da recuperação
desse ideal republicano e dessa ideia de democracia. Mas a liberdade, segundo Cícero, não pode habitar em um Estado salvo naquele onde o poder supremo pertence ao povo, né? É condição. É preciso reconhecer que não existe bem mais agradável e que, se ele não é igual para todos, não existe liberdade, né? Veja como aí a evolução da ideia de que a república tem que ser esse espaço no campo político, no campo legislativo, de assegurar aos cidadãos esta liberdade, né? E essa liberdade justamente vai garantir aquilo que é fundamental para a sobrevivência, para a legitimidade, né? Para a estabilidade política de qualquer governo. Repare que muitos governos aqui na América Latina e em muitas partes na Ásia, na África e em muitos lugares, pecam por não garantir liberdade aos cidadãos, e isto é a causa, nós vamos ver, de muita fragilidade e instabilidade, né? Então, essa instabilidade foi alvo, né, da preocupação de Cícero, porque ele estava imerso na história romana e ele conhecia quais eram os momentos da história do Império Romano em que não houve liberdade e que a instabilidade foi a marca maior, né? Então, Cícero, ele se ocupa, né, de recuperar dos escritos aristotélicos e platônicos, mas caminhando com o pragmatismo e com a própria experiência histórica do Império Romano, de avaliar como que as formas simples de governo, monarquia, aristocracia e democracia, elas têm suas limitações e suas fragilidades, o que é o grande objetivo da obra da República, né? Enquanto a monarquia e a aristocracia disponibilizam pouca liberdade, né, a monarquia, aquele exercício autocrático, e a aristocracia, um exercício de uma minoria, né, de pessoas influentes, bem-nascidas, ricas, né? Enquanto essas duas formas simples restringem a liberdade, a democracia proporciona, na visão de Cícero e na experiência, aquilo que ele chamava de exagero. Ou seja, a grande contribuição de Cícero é avaliar a fragilidade desses três sistemas simples de governo, monarquia, aristocracia e democracia, né? Justamente para tentar encontrar qual seria a melhor forma de governo que se aplicasse para a experiência romana, né? As duas primeiras, monarquia e aristocracia, ele diz que pecam, né, pela carência da liberdade, já a terceira pelo excesso. Se você reparar bem, a gente tem muita crítica da democracia justamente por isso. Essa coisa das manifestações, o direito à liberdade de expressão. Olha que constantemente boa parte dos governos tem uma enorme dificuldade de lidar com a liberdade de expressão, uma imprensa livre, né? Eu creio que você vai conseguir reconhecer a contribuição desse autor justamente nas experiências que nós vivemos em nossa geração, né? Então, ele prossegue. Nas constituições monárquicas e aristocráticas, a concentração do poder, seja do rei ou de uma pequena elite, né, trazendo pouca liberdade para os cidadãos, torna o estável vulnerável e propenso à corrupção. Perceba, né? Vamos fazer mais um parênteses. Critica-se muito na nossa geração a democracia por ser uma forma de governo muito própria, né? Muito, digamos assim, na opinião de muitas pessoas, que permite a corrupção. Repare que Cícero, 2000 anos atrás, já estava demonstrando que um pouco o oposto. Monarquia e aristocracia também permitem corrupção, ou talvez até favoreçam, né? É claro que nós precisamos fazer aí alguns senões, no caso da democracia, no caso, o exemplo moderno, não vamos comparar muito a grosso modo, né? 2000 anos separam nós de Cícero. Democracia hoje é algo muito mais desenvolvido, obviamente, do que na época dele, mas é só para a gente ter a ideia que corrupção não é um atributo exclusivo deste ou daquela forma de governo, né?
Então, aqui, basicamente, nós temos as três formas simples de governo e as suas fragilidades, né? A monarquia, ela tem a fragilidade de ter um excesso de autoritarismo, e do autoritarismo, a possibilidade enorme da tirania. Uma enorme concentração de poder só pode resultar em tirania. Então, nós aqui vamos descartar, né, qualquer ideia, né, de uma volta. Nós temos saudosistas do Império, né? Celebrou-se 7 de setembro, tem sempre alguém aqui no Brasil que tem uma espécie de saudosismo, ou talvez a ideia de ditadura, nem pensar, né? É uma forma frágil. A aristocracia, por causa de um grupo de pessoas muito influentes, muito ricas, muito bem nascidas, ela vai favorecer, por causa da ambição e da enorme concentração de prestígio econômico, né, e político, ela vai favorecer uma outra fragilidade, que é a oligarquia. E a democracia, ela tem a fragilidade de ter um excesso de liberdade, faz com que os indivíduos desprezem a ordem, na opinião de Cícero e na sua experiência romana, conduzindo à oclocracia, né? Ou seja, essa tendência de que as pessoas não se colocam, né? Não se prendem, né, a um excesso de liberdade do indivíduo. Então, é interessante essa reflexão de Cícero, porque ela demonstra todas as limitações e nos conduz, obviamente, que qualquer que seja a forma de governo adotada, ela sempre será objeto de reflexão, desenvolvimento e de aperfeiçoamento, né? As instituições precisam funcionar, daí a importância de se estudar Ciro, e, ao mesmo tempo, é preciso avaliar, né, justamente as fragilidades para que não tenhamos recrudescimentos na história do desenvolvimento dos estados democráticos, né? A gente não tem que voltar atrás, a gente tem que favorecer e fortalecer a democracia. Mas continuemos aqui com Cícero, né? Cícero descreve, né, uma boa preocupação na sua obra sobre a corrupção. E, obviamente, os dois primeiros modelos simples, a monarquia e a oligarquia, são arbitrárias, injustas, né? E acabam por favorecer aí tanto a ambição ou os interesses de um tirano, né? O que ocorria na experiência romana, que é muito importante para quem quer compreender hoje as formas constitucionais. As monarquias e aristocracias na época de Roma, elas acabavam sendo desmanteladas pelo povo, né? Olha como a plebe romana era muito poderosa, né? Acabava que quando os imperadores se excediam, ou mesmo, né, as oligarquias se acumulavam, acabavam surgindo. Quem conhece um pouco da história do Império Romano tem conhecimento de como que mesmo imperadores eram assassinados, aristocratas assassinados, membros do próprio Senado, porque o povo reagia, né, justamente na ausência de liberdade e nos excessos dessas formas de governo, né? Então, quando você tem um excesso de arbitrariedade, né, quando você tem um excesso de concentração de poder em determinadas elites, e isso a gente pode também avaliar em certa circunstância a instabilidade política de muitas democracias no nosso tempo presente, não tem outra coisa. A instabilidade toma conta, a pessoa ou ela governa pela força das armas, né? Aí ela não governa, ela acaba sendo ditadora, é o que a gente está vendo em diversas nações. O problema lá de Belarus é que as pessoas estão desaparecendo, ou seja, as pessoas vão exigindo liberdade e esse Estado opressor totalitário ele só vai diminuindo e assassinando as pessoas, né? Então, a preocupação de Ciro qual era? Evitar a fragmentação das instituições, a sua instabilidade e o aumento de conflitos, né? Até porque isso é muito claro. Quando Roma gozava de harmonia,
quando Roma gozava de estabilidade política, qual era o grande resultado? O Império Romano ele se multiplicava, ele crescia favoravelmente, né? Então, a contribuição de Cícero é justamente fazer esse exame histórico, filosófico, pragmático e jurídico, né, da história romana. Qual é a proposta, né? O que propõe Cícero na sua obra, nas suas obras, né? Como ele avalia que tanto monarquia, a oligarquia e a democracia são frágeis, né? Ele reconhece, de certo modo, as experiências positivas de cada uma, e ele reconhece isso dentro do próprio Império Romano. Ele propõe que haja um governo misto, né? Então, a República Romana ela reunia na sua Constituição o que havia na acepção de Ciro, o que havia de melhor em cada uma dessas três formas. Por isso, daí, governo misto, né? Então, a estabilidade viria de mesclar e encontrar a melhor forma de liberdade para todos os cidadãos, para o monarca ou o imperador e também para as oligarquias, né? Para aí os grupos, né, majoritários de interesse. O curioso é que havia dois exemplos históricos para, na acepção de Cícero, confirmar. Primeiro, Esparta, né, a cidade de Esparta, tinha uma constituição, foi construída, o legislador, ele permitia essas instâncias de controle, o rei não tinha tanto poder assim, né, o povo poderia de certo modo, sublevar, limitar esse povo, e também havia uma outra instância, que era o Conselho dos Anciãos, né? Olha que curioso, né? Que a gente vai chegar depois em formas daquilo que a gente conhece hoje, da harmonia entre os poderes, mas isso é para outra aula, mas vamos verificar aqui, né, o avanço, né, e o pragmatismo da civilização romana de reconhecer isso. Roma também era o outro exemplo histórico, e Roma passou, né, na opinião de Ciro, por um contínuo aperfeiçoamento das suas instituições e também dos seus regramentos, porque esse aperfeiçoamento ele foi justamente fruto dos conflitos entre os patrícios e os plebeus. Então, cada vez que havia um enorme conflito, isso favorecia a reflexão, as mudanças institucionais, as mudanças nos códigos e que foi aperfeiçoando, né, e sendo objetivo. Olha, daí a importância de se conhecer a história de Roma, a história, né, dos seus conflitos, mas também da sua tentativa de aperfeiçoamento das suas instituições e dos seus códigos constitucionais, né? A Constituição de Roma, ela previa, né, a figura do cônsul. Cícero foi um cônsul, os senadores, né, e os tribunos da plebe, né? Além, obviamente, em alguns do próprio imperador, que a gente sabe que em alguns momentos da história havia um grande conflito entre o imperador e o Senado, e às vezes o imperador acabava declarando ditadura, mas é objeto de um outro momento, né? Então nós temos com isso o nascimento de um ideário republicano, né? A ideia de que igualdade e liberdade são a base de sustentação de uma república, né? Ou seja, é preciso compreender essa condição. As pessoas precisam ter liberdade, ao passo que é preciso se reconhecer o papel dos entes que governam, dos entes que fazem o papel legislativo, e cada um deles encontrando o seu papel, mas também sendo instância de controle. Um equilíbrio, né? A ideia de que o poder ele precisa ser, digamos assim, controlado, né, e exercido na coexistência com outros poderes, né, reconhecendo a liberdade dos indivíduos, reconhecendo a participação das diferentes instituições, nasce de forma pragmática na experiência do Império Romano e que nos foi legada aí pelos escritos de Cícero, né? Olha como isso favoreceu, e boa parte de todos os pensadores e filósofos da política e do direito acabam recorrendo
a essa experiência, né? Então, a proposta de um regime misto é buscar essa equidade, essa ordem, para se ter justamente a unidade e estabilidade. Então, liberdade e igualdade, ambos fundamentos da República, né, são diferentes, né? A liberdade como participação política, repare aí a influência grega, né? E o sentido de impedir, né, aqueles interesses, né, de grupos específicos, né, que acabam, olha que coisa aí que a gente conhece bem, né? Aqueles grupos que querem assegurar seus privilégios, né? Olha como que a gente, no nosso caso, precisa evoluir. E a igualdade é, por sua vez, aquilo que denota a posição social na condição dos seus direitos e deveres especiais, né? Então, é importante que, para na acepção de Ciro, para que Roma funcionasse, ela precisava justamente garantir liberdade, né? E estabilidade. O curioso é a gente pensar, né? Em que medida que as democracias, elas hoje, né? Elas podem se garantir estáveis na medida da estabilidade. Mas isso vai ficar para uma outra aula, né? O importante é compreender o nascimento do ideário republicano, e que é, de certa maneira, influência para uma série de autores, e perceber justamente a partir disso que a forma de governo, né, que nós encontramos é a democracia, mas ela preserva, né, determinados elementos, né, principalmente nos estados modernos, as ideias de que os poderes precisam ser garantidos, né? O poder executivo é o poder como se fosse a gente pensasse no monarca, o poder legislativo, o papel do Senado. E aí, o que talvez em muitas experiências a gente precise avançar mais, é como garantir essa participação, né, essa atividade política, né, essa liberdade, que é fundamental para os cidadãos, né? Cícero também é muito conhecido pelos seus escritos associados à virtude, mas nós vamos parar por aqui, porque aí nós vamos recuperar rapidamente essa contribuição de Cícero, mas justamente juntando com o outro republicano, Maquiavel. Mas falaremos disso no nosso próximo encontro. É isso.